Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma reflexão que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 21. Essa reflexão intitulada que as feridas que nos aproximam de Deus. É na ferida que eu encontro o caminho do Pai. É nas feridas que eu chamo o grande Deus para sentar comigo e nos curar, e me curar. Eu vou estar lendo lá em Lucas 22, eu vou ler o 49 até o 51. Quando aquele que estava com Jesus e viram o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, devemos lutar? Trouxemos a espada, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta, e tocando a orelha do homem, o curou. Glória a Deus. Um versículo muito lindo, um versículo muito profundo. Esse versículo aqui está no contexto na noite em que Jesus foi traído pelo seu amigo Judas, não só um amigo, mas Judas, ele caminhou com Jesus e agora ele entrega Jesus de bandeja, digamos assim, com um beijo. Judas vai trair Jesus, mas esse não é o contexto. Nós vamos falar um pouco sobre Malcolm, sobre as feridas que nos aproximam de Deus, as feridas que nos colocam mais perto de Deus. Malcolm, ele é um servo, um servo do sumo sacerdote. Provavelmente ele está sendo preparado para no futuro muito próximo ele ser um sacerdote. Porém, na cultura, ele não poderia ter manchas físicas em teu corpo, ou melhor, ele não poderia ter nenhum pedaço faltando das suas mãos. Ele tinha que ser perfeito. Se a gente for nos aproximar, a gente vai ver lá no livro de Levítico, vai falar muito bem sobre isso, mas também não é sobre isso, mas sim que Jesus, em circunstância daquele momento, ele jamais poderia tocar em Malcolm porque Malcolm ele vem defendendo a lei e falando que Malcolm ele aprendeu que Jesus ele era um falso profeta, ele era um blasfemo. Porém, Pedro ele vem defendendo a Jesus, falando: não, esse é o Jesus, esse é o Filho do Deus vivo. Então a gente vê duas coisas muito distintas, um defendendo Jesus e outro acusando Jesus, levando Jesus a ser preso. Porém, aqui a gente não está falando qual que está certo, qual que está errado, mas aqui o que eu vejo é a oportunidade de Jesus mostrar para Malcolm, porque Malcolm ele cresceu aprendendo que Jesus ele era um mentiroso. Mas Jesus, ele naquela oportunidade que ele tem, a oportunidade que é aparecida para Jesus, é no sentido que é nas feridas de Malcolm que Jesus consegue colocar a mão em Malcolm. E quando Jesus ele coloca a mão em Malcolm, não para ferir, mas para restituir a sua orelha, porque Malcolm agora ele é tocado pelaquele Jesus que ele aprendeu, pela sua cultura que estava mentindo. Mas Jesus, ele naquele ato de colocar a mão na orelha de Malcolm, de restituir a orelha de Malcolm, Malcolm agora ele está tocado por Jesus, ele está sendo curado por Jesus, ele agora fala: não, não. Dentro dele ele fala: não, esse homem, ele foi traído pelo seu amigo. Esse homem, ele poderia muito bem virar as costas para mim. Esse homem, ele é a própria cura. Ele é o Deus, ele é Jesus, Filho do Deus vivo. E ele está tocando em mim. Imagina dentro de Malcolm, como Malcolm agora está. Ele está sendo tocado por Jesus. Dentro dele,
vou me contextualizar, vou me colocar naquela situação. Imagina Jesus tocando em mim, que privilégio, que coisa mais linda. Eu estou sendo tocado por Jesus, estou sendo curado por Jesus instantaneamente. É muito bom, muito impactante. E Jesus agora ele mostra não só para Malcolm, não só para Malcolm, mas para todo que está ali envolvido. Eu estou curando. Eu estou magoado, mas eu estou curando. Eu estou sendo ferido, mas eu estou curando feridas. Eu estou pagando um preço, mas eu estou restituindo a orelha daquele que precisa. E Jesus, às vezes, as feridas é o caminho que Deus usa para me aproximar dele. Qual a ferida? Qual a ferida que você está tendo, meus irmãos? Qual a ferida que está dentro de você? Deus, ele prefere nos ver ferido do que destruído. Deus, ele prefere nos ver ferido do que caminhando uma vida longe dele. E é na ferida que eu chamo Deus para perto de mim. É na ferida da vida, que eu olho para Jesus. Assim como Malcolm instantaneamente ele olhou para Jesus. Eu, nas feridas que eu encontro, é que eu olho para Jesus e falo, Senhor, muito obrigado. Celso Luiz vai dizer bem assim, as cicatrizes são sinal que a graça de Deus agiu em um lugar ferido. Aqui ele está falando, as cicatrizes que eu tenho é sinal que Deus me curou. As cicatrizes que você tem é sinal que Deus curou você. E se você não tem a cicatriz, mas você tem a ferida, chama esse Deus para estancar. Chama esse Deus para estancar essa ferida. Eu não sei o que você tem encontrado, eu não sei qual ferida que está sendo aberta na tua vida, eu não sei se é a ferida emocional, ou se é a ferida dentro do teu coração, ou se é uma ferida mesmo, um machucado. Mas permita que esse Deus te cura e que essa cura venha ter a cicatriz. E essa cicatriz você possa testemunhar que foi Deus que te curou. Assim como Malcolm, ele não só presenciou, mas todo mundo que estava ali presenciou a cura da orelha daquele homem. E Deus, ele está pronto para curar. Basta que nós chamamos ele, que nós temos um coração voltado para Deus e que nós temos fé. Que nós tenhamos fé que Jesus, ele cura a ferida. Assim como uma ovelha, ela é ferida, uma ovelha fujona, ela é ferida pelo seu dono para estar perto dele. E ela está ali 30 dias com o seu dono, sendo curada de perto, sendo curada todo dia, sendo curada. E agora essa ovelha já não consegue mais fugir de perto do seu dono, porque o seu bom perfume o contagiou o seu coração. Assim é Jesus, que nós podemos sentir esse bom perfume de Jesus e que nós não conseguimos mais ficar longe dele. Convida ele para entrar no seu coração, na sua vida e curar suas feridas. Em nome de Jesus, essa é a mensagem que eu tenho para você. Fiquem com Deus.
é até a próxima. Abra o teu coração.